Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Fortaleza, tudo bem? Bom, eu espero que sim, eu presumo que sim. O Fortaleza conseguiu uma vitória importante contra o Coritiba no Couto Pereira. É uma vitória por 3-0, né, que é um número bastante surpreendente em virtude daquilo que fez o Fortaleza durante o jogo, né, em virtude do jogo, do desempenho praticado pelo Leão. Durante os 90 minutos, chega a ser surpreendente os 3-0. Foi aquele jogo em que, a partir daquilo que o Fortaleza jogou, se vencesse por meio a zero, já estaria muito bem, né? Então os 3-0 acabou sendo aí os 2 gols a mais, no caso aí, acabou sendo um luxo, digamos assim, né? Um bônus, né? Porque uma simples vitória já seria interessante diante daquilo que o Leão jogou e diante também da situação complicada do Leão que foi jogar fora de casa depois de um compromisso dificílimo pela Libertadores de América. Sinceramente, eu acho que a vitória contra o São Lourenço também, de certa forma, esteve em campo hoje, né? Não no sentido positivo, mas no sentido, por exemplo, de que os jogadores não conseguiram entregar todo o foco necessário para o jogo, toda a disposição para o jogo, né? E acho que isso não tem a ver com uma indisposição dos jogadores para praticarem foco e atenção na partida, mas eu acho que isso tem muito a ver com o desgaste mesmo que aconteceu com o Fortaleza diante do São Lourenço, num jogo dificílimo, que praticamente era ali um jogo que poderia marcar, né, que praticamente marcou ali, né, pode ter marcado ali a liderança do Fortaleza até o final desta fase de grupos aí da Copa Sul-Americana no seu grupo, né. Então a vitória ali foi extremamente importante para o Fortaleza e claramente que ela cobra um preço, né. A dedicação dos jogadores dentro de campo contra o São Lourenço, ela também vai cobrar um preço nesse jogo. Então, para mim, não tem muito a ver com o fato de que os jogadores não quiserem entregar a disposição. Acho que tem muito mais a ver com o fato de que os jogadores talvez não tenham conseguido entregar muita disposição. Agora, a vitória foi importante em vários sentidos, vários aspectos, inclusive do ponto de vista de que a equipe pode ter outros momentos como esse, né, depois de um jogo de Libertadores, ter que jogar fora de casa, e aí de repente a equipe possa ter uma facilidade maior com o jogo, por quê? Por causa da vitória de hoje, porque a vitória de hoje ela entrega, na verdade, perfil para a equipe, né? Ela entrega know-how para a equipe, né? Ela entrega para os jogadores ali uma confiança muito maior de que mesmo quando as coisas não estiverem funcionando tão bem em contextos como o de hoje, a equipe possa perfeitamente ter um resultado positivo, né? Então acho que esse tipo de coisa explica muito bem o que aconteceu. Os jogadores não estavam realmente com o mesmo foco de antes. O Fernando Miguel, ao sair para o intervalo, ele deixa isso claro, né? Agora os jogadores, evidentemente, que não fizeram isso porque quiseram, porque estavam desvalorizando ali o jogo contra o Coxa, já que jogaram muita bola contra o São Lourenço. Acho que isso teve muito mais a ver com a dificuldade. E é curioso, né, porque a equipe vai a campo de forma, assim, com a escalação mais ou menos alternativa, com alguns titulares, mas também com alguns que não entram geralmente como titulares, alguns reservas, portanto. Então, essas reservas que entraram, eles poderiam também, né, ter um desempenho melhor, né? Isso não aconteceu, porque nem sempre o fato de você colocar um reserva ali para jogar, ele vai ser muito diferente daquele que era titular. Ele também, o reserva, ele também entregou muita disposição, ainda que mental, ao confronto que a equipe teve contra o São Lourenço. Mesmo no banco de reservas, o jogador que hoje entrou, ele também teve um desgaste nessa partida contra o São Lourenço, né? Então o foco na partida contra o São Lourenço foi algo que foi algo que esteve presente nos jogadores dentro de campo, foi algo que esteve presente também nos jogadores que estavam no banco de reservas, evidentemente. Então não tem como a equipe apresentar assim, esse foco todo no jogo como o de hoje. O fato é que isso não deixa de ser um problema e isso precisa ser investigado aí pelo técnico do Fortaleza, o Vojvoda, para que não se repita em outros momentos, né? De qualquer maneira, a vitória dá know-how para o time, né? E em outros confrontos como esse, após um jogo importante de Libertadores, né, os jogadores podem ir a campo muito mais confiantes de que possam vencer, embora não estejam totalmente dentro de campo como hoje aparentemente não estavam. Não estavam totalmente dentro de campo. E por não estarem totalmente dentro de campo, no primeiro tempo não jogaram absolutamente nada. Né? O Coxa tampouco jogou bem, conseguiu ali ter finalizações. O Fernando Miguel foi bem quando foi cobrado, quando foi chamado, mas o fato é que o Fortaleza não conseguiu se encontrar no primeiro tempo da partida. No segundo tempo, o Fortaleza não volta muito diferente, o que demonstra que a qualidade da conversa do vestiário não foi
é tão importante assim a ponto de motivar, empoderar os atletas do Leão, né? E aí o Fortaleza começa o segundo tempo mais ou menos como estava no primeiro, dando ali a entender em alguns momentos que poderia levar até mesmo um gol do Coxa, né? Em alguns momentos a gente olha para o Fortaleza e vê a equipe muito recuada de um time tão fraco como o Coxa, e isto cansa um pouco, isso desgasta um pouco, isso mexe um pouco as nossas emoções, mas o fato é que o Fortaleza estava querendo sobreviver na partida, e o Coritiba, que precisava muito vencer, já que não foi bem no primeiro confronto, né, e estava jogando dentro de casa, e está muito ameaçado, já começa o campeonato ameaçado de rebaixamento. O Coritiba, que perdeu há pouco tempo aí o seu técnico, né, depois da primeira derrota, o Coritiba troca de comissão técnica, né, então esse Coritiba precisava realmente se desgastar, se entregar mais para o jogo, para o ataque no segundo tempo, e o Fortaleza, evidentemente, que foi a campo mais ou menos parecido como o segundo, mas provavelmente com essa mensagem do Vojvoda de que a equipe do Coxa poderia se desgastar muito mais e deixar muito mais espaços para o Leão explorar na segunda etapa do que foi no primeiro. E isso de fato aconteceu, né? O tempo foi passando, o jogo dava a entender de que o Fortaleza estava muito mais perto de levar um gol do que ao contrário, até que depois até que os 11 minutos ali do segundo tempo acaba saindo um gol dele, né, do Bruno Pacheco. Esse gol tão pouco fez com que as coisas ficassem tão bem assim. O Coxa deu a entender que poderia empatar a qualquer momento, não conseguiu, foi deixando espaço, foi jogando ali para o campo de ataque de uma maneira um tanto quanto desorganizada, e recebe depois dos 30 minutos o segundo gol, o gol do Pikachu, que faz nos acréscimos o terceiro gol, 3-0, um resultado de fato surpreendente em virtude daquilo que jogou o Fortaleza. Mas o Fortaleza venceu uma equipe que também, embora estivesse com disposição de vencer, com vontade de vencer, que se atirou à ideia da vitória notadamente no segundo tempo. Essa equipe do Coxa é uma equipe, na verdade, muito frágil tecnicamente, a gente percebe isso de forma muito clara, né? Então, o Fortaleza precisava vencer uma equipe dessa, uma equipe que vai lutar contra o rebaixamento. Precisava vencer e venceu. Se fosse um time muito mais forte, atuando dessa maneira, talvez o Fortaleza não conseguisse vencer. Porém, se fosse um jogo contra o Palmeiras, provavelmente o Fortaleza também não seria essa equipe que foi hoje. Se fosse um jogo contra o Corinthians, dentro ou fora de casa, um jogo contra o Flamengo, dentro ou fora de casa, provavelmente o Fortaleza não teria o comportamento de hoje. O fato de ter sido também o Coritiba, né, fez com que os jogadores perdessem também ali um pouco o foco, né, e tivessem dificuldade para se concentrar na partida, né? Agora, o mais importante é que venceu. Acho que foi importante também os 2 gols do Pikachu, que assina aí finalmente a sua volta aí ao futebol brasileiro, dá uma demonstração de que pode ter uma temporada diferente do que foi o final da temporada dele no Fortaleza em 2022, né? Fazendo 2 gols importantes, porque de repente também o próprio jogador, que aparentemente parece que nunca voltou do Japão, né? Hoje sinalizou que está sim de volta. Não nem tanto pelo desempenho, que em vários momentos continua sendo muito parecido com o que foi em outras partidas, mas pelos gols. Quando o jogador não consegue entregar desempenho, ele precisa pelo menos fazer gols. Assim como a equipe, quando não consegue ter um bom desempenho dentro de campo, precisa dos 3 pontos. Porque quando não está jogando bem e consegue os 3 pontos, essa vitória também aumenta, melhora o perfil da equipe, né? Também faz com que a equipe ganhe confiança. Então ela é muito importante mesmo quando a equipe não atua muito bem. Para o jogador a mesma coisa. Então acho que o Pikachu se beneficiou hoje aí do contexto do jogo, né, da confiança do técnico e também de um time que, quando se atira muito ao ataque, deixa muitos espaços ali para o seu adversário atacar, que foi o caso do Coxa hoje. Portanto, vitória importante demais do Fortaleza, uma vitória que a gente não viu tantos destaques assim, uma vitória muito mais do Coritiba, uma vitória sobretudo de uma ideia do que era o jogo, principalmente no segundo tempo, uma ideia sustentada no fato de que o Coritiba deixaria muito mais espaço, e o Fortaleza, que tem um time muito bom, mesmo quando não jogar tão bem assim, vai guardar uma bola ou outra na rede e pode ter um resultado positivo. Claro, quando for contra um time como o Palmeiras, um time melhor aí, um time como o Flamengo e tal, provavelmente, ainda que em contextos como esse, o Fortaleza jogue muito mais do que jogou contra o Coxa. Mas a gente precisa, na verdade, ressaltar que pelo contexto do jogo, pelo contexto do que foi a partida do Fortaleza contra o São Lourenço, o desgaste que o Leão teve lá em Buenos Aires contra o São Lourenço, a gente precisa admitir que foi um resultado espetacular do Leão, espetacular, muito bom mesmo, que coloca a equipe ali muito bem no campeonato neste momento com 4 pontos, né? Uma vitória e um empate conseguido dentro de casa que não foi legal, mas compensado agora com essa vitória fora de casa por 3-0. Além de ter vencido, ainda venceu por 3-0, que também faz com que a equipe fique muito bem ali do ponto de vista dos gols marcados, né? Média no momento de 2 gols ali feitos ali
em cada partida. 2 partidas, 2 gols em cada uma na média, porque Fortaleza tem 4 gols até agora. E apenas um gol somado, recebido. Ou seja, Fortaleza mandou muito bem, conseguiu uma bela vitória, apesar de não ter jogado tão bem assim. E acho que essa vitória, apesar da gente achar que não, tal, teve para mim, de novo, a assinatura do técnico Juan Pablo Vojvoda. Tá bom, gente? É isso.